Olá, jovens. Vamos continuar nossa caminhada, vamos trabalhar hoje nosso terceiro encontro. Vamos terminar a parte de pronomes. Nós vimos no encontro passado os pronomes pessoais, principalmente o e e o li. Vimos também os dois primeiros casos, os pronomes demonstrativos. E agora vamos fechar o demonstrativo e falar dos relativos, que são de extrema importância para a coesão textual como elementos de referenciação. Ok? É importantíssimo para poder construir um texto com coerência, ok? Bom, vamos a mais dois casos do pronome demonstrativo. Bom, nós vimos no encontro passado o demonstrativo quando dá a ideia de lugar, locativo. Demonstrativo quando dá a ideia de tempo, então na situação temporal. E vamos agora ver o demonstrativo quando faz apenas a referenciação a um elemento já no discurso. Então vejam só. Quando eu tenho duas situações, precisa ficar muito claro isso. Eu tenho duas situações. Uma, eu só tenho um elemento de referenciação. Só existe um elemento de referenciação. Então eu vou trabalhar da seguinte forma. Vamos ao slide. Muito bem. No momento em que eu vou utilizar um pronome demonstrativo com um só elemento de referenciação, então, observe, quero dizer-te isto. Estuda mais. Então, veja, o elemento de referenciação é estuda mais. E o pronome, portanto, vem antes. Ou seja, ele se refere a uma citação, uma referência posterior a ele, pronome. Então, utilizamos o isto. Ok? Mas se eu inverter as posições dos elementos do texto, estuda mais. Isso é o que te digo. Ora, agora o elemento ao qual me refiro, o elemento de referenciação, vem antes do pronome. Ou seja, o pronome isso refere-se ao que foi dito anterior a ele. Então eu tenho dois casos apenas. Não esqueça, elemento de referenciação, só existe um. Ele vem depois do pronome, eu uso isto. Ele vem antes do pronome, eu uso isso. Lógico, pessoal, estou dizendo isto, isso, porque eu estou usando neutro. Porque se eu passar a usar um feminino, é esta e essa. O masculino, este e esse. Não altera nada, eu estou alterando apenas o gênero. Resumindo a brincadeira, quando eu vou utilizar um pronome de referenciação no efeito catafórico, o que é o catafórico ou cataforismo? Quando eu me reporto a algo que vem depois do pronome. Então eu uso isto. Mas se eu usar o pronome e me reportar a algo que eu disse antes, eu uso isso. Ele tem um efeito chamado anafórico. Ok? Muita atenção a esse jogo. Por que, Nilson? Por quê? Então vejam aqui comigo. Porque nós temos uma outra situação em que nós temos mais de um elemento de referenciação. Posso ter 2, 3, 4, tantos quantos. Normalmente trabalha-se com 2. Aí é uma outra situação. Vamos ao slide. Ora só, o que ele diz aí? Agadobal e Algerrego são grandes escritores da literatura produzida do Piauí. Este é romancista, aquele poeta. Ora, eu tenho agora mais de um elemento de referenciação. Eu tenho Agadobal e Algerrego. Eu poderia ter 3, Agadobal, Algerrego, da Corte Silva. Poderia ter 4, Assis Brasil, da Corte Silva, Agadobal, Algerrego. Poderia ter 5, Agadobal, Algerrego, Fontes e Biapina, Assis Brasil. Eu posso ter tantos quantos eu queira. Normalmente, quando se usa esse recurso do pronome demonstrativo, trabalha-se com 2 pronomes. Vou usar, portanto, este para o mais próximo, a referência mais próxima, o elemento anafórico, quer dizer, que vem antes, mais próximo, e eu utilizo o aquele
para o elemento de referenciação mais distante. Ok? Cuidado só com um detalhe. Eu não sou obrigado a me referir aos dois. Eu posso me referir somente a um ou somente ao outro. Eu não sou obrigado a me referir tanto ao algerrego quanto ao H-Dobal. Pode somente a um deles. Porém, seja qual for a referenciação, eu vou utilizar isto. Vou utilizar para o elemento mais próximo, eu uso isto. E para o elemento mais distante, eu uso aquilo. Lógico, eu estou botando os neutros, isto e aquilo. Mas você pode utilizar o feminino, esta e aquela, o masculino, este e aquele. Eu posso misturar esta e aquilo, esta e aquele, porque vai depender do gênero do elemento ao qual eu me refiro. Portanto, isso é um princípio de concordância nominal. Perfeito? Muito bem. Então, dos pronomes demonstrativos, com essas 4 observações, já dá para resolver muita coisa na construção dos seus textos. Mas aí nós vamos para os pronomes relativos. O relativo, nós temos vários relativos. Nós temos o que, o qual, o quem, o cujo, o onde, o quanto. Temos vários pronomes relativos. Em que ele difere do pronome demonstrativo? Ele difere porque o pronome relativo obrigatório. Vocês viram que o demonstrativo pode se referir ao antecedente, ao subsequente, a mais de um antecedente, a mais de um subsequente, a um elemento, inclusive, que nem no texto está. Quando você pega o relativo, a coisa começa a mudar de figura. Ele só se refere a um termo antecedente. 2. Obrigatoriamente o antecedente. Então, o pronome relativo é sempre anafórico e substitui, evita a repetição, refere-se exatamente ao nome antecedente, ao substantivo antecedente. Ok? Muito bem, vejam o nosso slide. A aluna que chegou agora é de Timon. Ora, mas eu tenho o quê? Para evitar a expressão a aluna. A aluna é de Timon. A aluna chegou agora. Para eu não repetir a aluna, eu tiro e boto o quê? Então, este que é a mesma coisa eu dizer a qual, tem o mesmo uso, ele se refere ao nome antecedente. Aluna. Foi a aluna que chegou agora. Então, para eu não dizer aluna 2 vezes, eu tiro e boto um pronome. Veja que a aluna é uma pessoa. Veja que o que, como a qual, não tem preposição. Muito bem. Mas se eu pegar o livro de que falei ontem, é muito bom. Ora mais, eu podia dizer com igual efeito. O livro do qual falei ontem é muito bom. Então, de que ou do qual? Qualquer um são indiferentes. Refere-se ao substantivo antecedente. Livro. O livro, eu falei ontem do livro. Olha a preposição. Preposição de, no primeiro exemplo não tem preposição. No segundo tem. O livro de que falei ontem. O livro do qual, quer dizer, eu falei do livro. Essa preposição faz parte da regência do verbo falar. Observe um detalhe. No primeiro exemplo, o pronome relativo que ou a qual substitui uma pessoa, aluna. No segundo exemplo, ele substitui um objeto, uma coisa, livro. No primeiro caso, não tem preposição. No segundo, tem preposição. No primeiro caso, o que tem função de sujeito. No segundo caso, o de que ou do qual tem função de adjunto adverbial. O que isto significa? Que o pronome que ou o qual, pronome relativo, os pronomes relativos que e o qual podem ocupar várias funções sintáticas. Podem substituir coisa ou pessoa. Podem ser com ou sem preposição. Perfeito? Muito bem. Vamos a um segundo exemplo. Agora o pronome relativo quem. A mulher por quem sou apaixonado és tu. Ora, qual a especificidade do quem?
ele não é como o que e o qual que substitui tanto coisa ou pessoa. Ele só substitui pessoa. Não é como o quem e o qual, que pode ser uma pessoa preposicionada ou não. Esse é obrigatoriamente preposicionada. Então veja só, a mulher por quem sou apaixonado és tu. Eu sou apaixonado pela mulher. Mulher é pessoa. Quem é apaixonado por alguém. Olha a preposição. E aí ele funciona como complemento nominal. Porque está ligado ao nome apaixonado. Agora, se eu digo a mulher por que sou apaixonado, igualmente certo. Se eu digo a mulher pela qual sou apaixonado, igualmente correto. Porque o que e o qual entram em qualquer situação, com ou sem preposição, pessoa ou coisa. Muito bem. O autor a quem me referi ontem é Assis Brasil. O autor a quem me referi ontem. Ora, o quem está referindo-se a autor, que é uma pessoa. Quem se refere a alguma coisa. O referir exige a preposição a. E como está ligado ao verbo referir, ele tem a função de objeto indireto. Então vejam como o quem já é um pouco mais exigente. Não aceita coisa, é só pessoa. Não aceita vir sem preposição. Sempre preposicionado. Ok? Esta é a diferença. Pois muito bem. Vamos a outro caso, outro pronome. Vejam só. O cujo. O livro cujo autor é piauiense está esgotado. Então, o cujo já tem outra característica, já tem outra situação, já tem uma outra, digamos, particularidade. O cujo só pode ser usado com ideia de posse, somente indicando posse. Corresponde a seu, sua. Então, vejam só. Se ele é posse, obrigatoriamente ele acompanha o elemento possuidor. Certo? Veja um exemplo. O livro cujo autor é piauiense está esgotado. O livro cujo autor. Eu estou dizendo, na realidade, que é o autor do livro. O autor do livro. Então vejam que para eu dar a ideia de posse é necessário a preposição de. Então no pronome cujo está implícita a preposição de. E vejam que cujo se refere ao nome autor. É o autor do livro, ideia de posse. Perfeito? Então tem que obrigatoriamente, ou seja, o seu autor é o autor dele, posse. Portanto, ele tem valor de adjetivo, portanto, ele tem que acompanhar um substantivo. Quando eu digo o livro, o cujo lhe emprestei está esgotado, qual é o problema? Porque o cujo não aceita artigo. Por que ele não aceita artigo? Porque ele já faz a função do artigo. Quando eu digo cujo, já estou dizendo que é masculino, que é singular e está definido. Cujo é algo de alguém especificamente. Os 3 papéis do artigo. Então ele não aceita artigo nem antes nem depois. Segundo, o cujo está acompanhando o quê? Quem o cujo acompanha? Nada. Então eu não posso usar também o cujo. Obrigatoriamente o cujo tem que acompanhar um substantivo. Aí ele não acompanha ninguém. Então eu não posso usar o cujo. Observe que aí eu não tenho ideia de posse. Aí eu deveria dizer o livro que lhe emprestei, o livro o qual lhe emprestei. Jamais o cujo. Ok? Então o cujo não aceita esse artigo. E ele tem que ter a ideia de um substantivo preposicionado, que não é o caso. Ou seja, cuidado com os gramaticídios, que são os suicídios gramaticais. Ou seja, cometeu esse erro, está perdido. O livro cujo o autor, ele não aceita o artigo, é cujo autor. Eu não posso dizer, certo, utilizar artigo em nenhuma circunstância com o cujo. Ele próprio já faz os 3 papéis. Define, dá gênero e dá número. Ok? Muito bem. O nosso último pronome relativo é o pronome onde. O onde tem também a sua especificidade. Assim como o cujo só pode ser usado na ideia de posse,
O onde só pode ser usado na ideia de lugar. Portanto, ele atua como advérbio. Portanto, ele está obrigatoriamente amarrado ao verbo da construção. Perfeito? Muito bem. Vamos ao exemplo, vamos voltar ao slide. Olha só, a cidade onde nasci é quente e acolhedora. Ora, mas eu nasci na cidade. Eu nasci na cidade. Ele tem a preposição em com o substantivo antecedente. Na cidade. Eu nasci na cidade. Então, o onde significa em algum lugar. Esta preposição está implícita. Perfeito? Muito bem. Vejam, eu nasci, a cidade em que nasci, igualmente correto. A cidade na qual nasci, igualmente correto. Porque eu já disse a vocês que o que e o qual, onde você botar dá certo. No lugar, de pessoa, de coisa, de objeto, não me interessa. Agora, o onde não. Ele só pode ser usado com a ideia específica de lugar. Ok? Só tem um detalhe a mais. Não é qualquer lugar. Tem que ser um lugar, mas tem que ser físico e tem que ser estático. Não é só lugar. Lugar físico e estático. Se falhar uma das três coisas, não utilize o onde que vai estar errado. Por exemplo, veja só, certo? Por exemplo, veja só, né? O site onde encontrei o texto é confiável. Por que eu não posso usar o onde? Site é lugar. Site é estático. Mas site não é físico. Se site não é físico, eu não posso usar o onde. E como eu digo, Nilson, ora, mas o site em que encontrei o texto? O site no qual encontrei o texto. Não utilize o onde. Correto? Tem que ser lugar físico e estático. Se for abstrato, virtual, não utilize. Ok? Outra situação do relativo onde. A cidade onde queres chegar é Timon. Ora, mais. Cidade, certo? É lugar, é físico. Mas o verbo chegar, ele não é estático, ele é dinâmico. Então você não chega em lugar nenhum. Você chega a algum lugar. Então a cidade é aonde queres chegar. E aí a grande diferença entre o onde e o aonde. Onde eu utilizo em relação a verbos que dão ideia estática. Eu nasci em Teresina, então onde você nasceu? Eu trabalho no IFP, onde você trabalha? Porque o IFP não sai aqui do lugar. Teresina não sai do lugar. O Piauí não sai do lugar. Então são estáticos. Perfeito? E a ideia de trabalhar, de nascer, de morar também é estática. Agora, se eu digo, eu quero chegar a Teresina, chegar a Timon, chegar a Campo Maior, chegar a Parnaíba, então o verbo chegar é dinâmico. Então ele exige a preposição a. Nós já estamos tratando de regência. É outro assunto, é outra coisa. Perfeito? Mas que casa com a outra ideia. Verbo tem que ser um verbo dinâmico. Perfeito? Você utiliza, então, a variação das preposições. Correto? Então, encerramos por aqui essa nosso quarto encontro, nosso quarto momento do trabalho com os pronomes. No nosso próximo encontro, voltamos a discutir mais gramática, agora tratando de pontuação. Até lá!